Fala aí, queridão, queridona. Seja bem-vindo a mais um GV Online. Com a gente aqui hoje o pastor Fábio. Fala aí, pastorzão. Seja bem-vindo. Gera expectativa no seu coração. Deus tem algo poderoso aqui para liberar sobre a minha vida, sobre a sua vida. E como de costume, a gente vai começar esse GV Online, como são nos GVs normais, nas casas. A gente começa sempre com louvor, preparando o ambiente, para que Deus realmente possa preparar nosso coração para receber algo poderoso da parte dele. Amém? Vamos lá, Xande. Não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina. Não fale não que o encontra nas suas ondas de fé e não na palavra. Não na palavra, falta hoje é fé na palavra que muda quem eu sou, não deixa nada, amando o que é de Deus, deixando o mal que tanto amei. Pois se tenho a Cristo, tenho a verdade, sim. Assim diz o Senhor, e não no eu acho que. Não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina. Não fale não que o encontra nas suas ondas de fé e não na palavra, não na palavra. Que mais há hoje é graça sem juízo, que traga amor e paz sem compromisso, seguindo tradições de homens, não de Cristo. Pois se tenho a Cristo, tenho a verdade, sim. Assim diz o Senhor, e não no eu sinto que. Não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina. Não fale não que o encontra nas suas ondas de fé e não na palavra, não na palavra. Amém. Glória a Deus. Fala, pastorzão. Fala, Luiz. Seja bem-vindo. Conosco nosso pastor, o pastor Fábio, vai estar trazendo um pouco aqui da visão dele sobre os acontecimentos desses dias, pandemia, coronavírus, quarentena, tantas coisas, né, pastor? Tantas emoções. E eu queria começar, pastor, perguntando ao senhor a sua posição, o seu ponto de vista. Com o advento da pandemia, da quarentena, se acendeu meio que uma luz escatológica, né? Dentro e fora das igrejas, a gente vê pessoas falando sobre a volta de Cristo, posts no WhatsApp, posts no Instagram, mesmo de pessoas que não fazem parte do meio eclesiástico e pessoas que fazem parte. E o que o senhor poderia falar para a gente aí em relação a esses posicionamentos escatológicos hoje, para esse dia de pandemia e quarentena? Então, Luiz, de fato, eu vejo que nesse momento, né, Deus tem nos dado um sinal. Na verdade, eu acho que a história ela é feita de sinais, né? Durante toda a história, Deus, ou talvez, não só
na história, mas a cada momento da nossa vida, Deus ele nos dá sinais e nos lembra que nós estamos aqui de passagem e Ele voltará. É uma promessa e os nossos olhos precisam sempre estar voltados para essa promessa, né? Essa promessa escatológica da volta de Jesus. E, mais uma vez, nesse tempo, né, de pandemia, eu vejo, sim, como um sinal e muitas pessoas têm se alertado para isso. E eu falei até recente na igreja que Deus ele também, às vezes, dá um sinal na nossa própria vida. Algumas coisas acontecem para nos lembrar disso, que nós estamos aqui de passagem, que Ele voltará e como é que eu tenho aproveitado minha vida? O que eu tenho feito, né? Será que realmente eu estou gastando o meu tempo, a minha vida, o meu pensamento, as minhas atitudes? Eu estou gastando realmente esse presente que Deus me deu com foco na eternidade ou com foco nas coisas passageiras? Então, amém. É engraçado, pastor, eu tive uma experiência há um tempo dirigindo na rua, né? E eu passei alguns sinais amarelos, né? E é interessante que, pela legislação, o amarelo não é uma atenção para você passar voado, é uma atenção para você parar, porque algo vai mudar. É só se preparar, né? Se Porque preparar, vai fechar. Então, pela legislação é para parar. E o senhor falou comigo algo muito interessante. Ele falou, Luiz, de que adianta os meus sinais se você não os obedece? E eu falei, caraca, uau, acendeu uma luz no meu coração. E o senhor acha que, com esses sinais, como é que deve estar sendo o posicionamento das pessoas, se as pessoas, de fato, estão se posicionando? Porque compartilhar, ver os sinais, muitos estão vendo. Mas em relação a posicionamento, como é que o senhor vê? É de cada um, né, primeiramente. Porém, de fato, como eu falei anteriormente, Deus ele permite, né, e a gente tem que ver o amor de Deus, a bondade de Deus nesses momentos, até em momentos de crise, e já vai até para a nossa própria vida. Cada momento que a gente passa é uma oportunidade de entender o que Deus está fazendo, o que Deus está falando, assim como nesse momento. E, diante de uma crise, as pessoas são chamadas a atenção a alguma coisa. E as pessoas que têm dado importância a isso, a palavra, a volta de Jesus, têm entendido que é um tempo para prestar atenção nisso, que isso não passe. A grande questão é essa, que muita gente, quando acontece uma coisa ruim, já percebeu? A pessoa fala assim, olha, nunca mais... Às vezes ela faz algo que sabia que não era para fazer. Que bebe na ressaca. Também. Nunca mais também. eu bebo. E às vezes acontece uma coisa. Poxa, eu dei um mole ali, teve uma consequência muito ruim. E as pessoas falam assim, olha, nunca mais vou fazer, minha vida mudou. E ela fala, olha, minha vida foi transformada. Só que quando aquilo ali não gera uma transformação, arrependimento real, fé, o entendimento da palavra completo, ela vai mudar um dia, 2 dias. Se o negócio foi muito ruim, 1 mês, às vezes 1 ano, se foi tão ruim. Mas daqui a pouco vai esquecendo e começa a voltar uma vida como era antes, a mesma coisa. As pessoas, às vezes, né, têm ouvido tantas coisas nesse momento, de repente ficaram assustadas, com medo, e até tem esse sentimento de mudança, de repente valorizar aquilo que não valorizava, a família, a casa. Mas se não vier junto com uma fé na palavra, né, se não vier unido com uma transformação real de Cristo, isso vai ser passageiro na vida de muitas pessoas. Para muitos é só um post, para muitos é só uma frase. Mas eu acredito que em todo tempo Deus ele aproveita também para que muitas pessoas, pela fé, possam compreender e voltar a vida para a palavra e ser transformada. Então, pastor, a pandemia ela trouxe esse susto, né? Você falou, trouxe o susto. Só que com a pandemia veio a quarentena. As pessoas foram obrigadas a estar nas suas casas. E muita coisa mudou na vida das pessoas. E uma delas foi a questão da insegurança, não só com a doença, biologicamente falando, questão de mortalidade, mas surgiu muito medo também, questão de economia, pessoas às vésperas de se formar, preparando TCC, pessoas que têm o seu negócio próprio. Então, a gente percebe que a estrutura emocional das pessoas ficou muito abalada também. O que você poderia dizer para a gente disso, desse tempo? Até diria que, mais do que simplesmente acreditar em algo, a gente está falando aqui, né, que, de repente, pensando que pode ser um sinal de Deus ou
a volta de Jesus está perto, mas mais do que simplesmente acreditar que é uma mensagem, um sinal de Deus, ou um momento escatológico, é do que as pessoas se enchem depois disso. E nesse momento de quarentena, né, do que as pessoas se encheram? Isso vai fazer a maior diferença na vida delas. Então, as pessoas se encheram do medo, ou ficaram ali o dia todo, 24 horas. Né? Eu poderia até falar sobre um outro assunto aqui, que tem a ver com isso que a gente está falando, de também nessa indústria do medo, que faz parte, ao meu ver, desse tempo, desses sinais de Deus que estamos vivendo, né? Possivelmente sinais escatológicos, dessa indústria realmente do medo, do controle. Quantas pessoas foram se alimentando disso? Né? Outras ficaram em casa e, de repente, começaram fervorosamente lendo a palavra, oração, mas começaram a se alimentar de tantas outras coisas, às vezes na internet, tanta coisa para se encher, e isso vai se afastando também, às vezes, de Deus, vai deixando entrar o medo, o pânico, a insegurança, a incerteza. Nesse momento, nós temos que nos encher de Deus, da palavra. O que a palavra de Deus diz a respeito disso? Como eu tenho que me comportar, até mesmo diante de circunstâncias complicadas como essa, né? Então, acho que a diferença desses sentimentos é do que você realmente se alimenta, do que você enche, onde está a sua esperança. Isso que eu ia perguntar agora, né? Eu acho que, sim, de fato, a indústria do medo bombardeou e pessoas ficaram muito assustadas com o que assistiram, com o que ouviram. O senhor acha que pessoas que já tinham um posicionamento, uma expectativa fixa, em algo fixo, em Jesus, em Cristo, na palavra, o senhor acha que fez diferença nesse momento, quando vinha a notícia ruim, pessoas que já tinham um posicionamento naquilo que a palavra diz, naquilo que Jesus disse, o senhor acha que essas pessoas conseguiram passar melhor nesse período aí? Claro que sempre com Jesus a gente vai passar melhor, né? Se a gente tiver fé realmente em Cristo, porque tudo pode mudar, o vendaval pode vir, mas onde nós estamos alicerçados a nossa fé? Se a nossa fé estiver firme em algo que não muda, o que nós cremos em Jesus não mudou. Não é pandemia que muda, não é tempestade, não são noites escuras, ou até mesmo enfermidades ou guerras. Jesus falou que nesse mundo nós teríamos guerras, aflições, e isso não seria só no momento do fim, né? Isso vem acompanhando, desde que Jesus, inclusive, Mateus 24, ali, ele começa a anunciar, faz aquela mensagem escatológica, mas aquela mensagem também servia para aquelas pessoas que estavam ali, tanto que eles viveram ali no primeiro século ainda, tempo de perseguição. Aquilo que Jesus falou que aconteceria no final, aconteceu com eles, né? Não só com Nero, Domiciano, imperadores romanos, naquele período ali de perseguição à igreja, eles viveram um tempo, para eles, ali escatológicos, né? E onde está a nossa fé, em quem está a nossa esperança, é isso que faz a diferença para cada momento. Muito louco, né? Aqueles homens sendo comidos por leões, sendo queimados vivos, e com a sua fé, a sua esperança, a sua expectativa no Cristo, na vida eterna, né? Eu acho que, mais do que tudo, a esperança e uma vida fora dessa vida, né? Que não acaba, né? Que não acaba, Se a né? gente tiver esperança naquilo que é passageiro, é uma esperança limitada, é uma esperança infeliz. Eu tenho esperança no que vai acabar. Não, eu tenho esperança naquilo que vai durar para sempre. Então, mesmo que acabe aqui para mim, em algum momento, a minha esperança não está aqui, está em algo eterno. Agora, quem tem uma expectativa só aqui, não é esperança, na verdade, é uma certeza de uma derrota. É uma certeza que um dia vai acabar. Então, é um desespero. As pessoas já vivem um desespero, né? Quando vai falar de morte, de enfermidade, de crise, porque tudo que ela tem está aqui. Quando eu tenho Cristo, a minha esperança está nele, tudo que eu tenho, vamos dizer assim, vai começar mesmo quando acabar isso aqui. Agora, se minha esperança é aqui, tudo que eu tenho acaba quando acabar aqui. Então, é um desespero. Para quem não tem Cristo, quem não tem fé e esperança nele, é muito triste. Amém, pastorzão. Então, ainda nessa vibe de esperança versus desespero, e nós, como igreja, né, temos sempre estado apostos para ajudar aqueles que querem, que precisam, que pedem ajuda, a nossa ajuda, estamos sempre prontos. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre aconselhamento bíblico
nesse momento de pandemia, nesse momento de esperança versus desespero. Se você falasse um pouco para a gente sobre aconselhamento bíblico. Eu vou até ler o texto bíblico, pode ser? Vai lá, manda ver. 2 Timóteo, capítulo 3, fala assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Essa palavra aqui a respeito dos últimos dias, né, e fala de tempos terríveis, e é interessante que aqui, mais do que coisas que aconteceriam externamente, na natureza, enfermidades, está falando que seria terrível por causa do coração do homem. Uau. É muito importante entender isso, né? O grande problema, a gente vive, as pessoas estão com medo, às vezes, de uma pandemia, né, de um vírus, de uma doença, mas a grande doença que o homem, na verdade, tem que lidar, e por isso que gera a morte, está dentro do homem, que é o pecado. E é isso que vai evoluindo, que vai crescendo, e cada vez mais princípios vão sendo quebrados, e esse é o grande problema. E ainda nesse texto, deixa eu só tentar aqui me adaptar aqui. No capítulo 4 de Timóteo, então, eu até peguei aqui a Bíblia nas minhas mãos, no capítulo 3 ainda, 2 Timóteo, Paulo, ele continua e fala uma coisa para Timóteo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, seus mestres. Então, Luiz, estava falando sobre aconselhamento bíblico nesse tempo. Então, Luiz, entendendo que o mal que persegue realmente a humanidade desde sempre é o pecado, e esse é o grande problema, porque nós poderíamos falar aqui tantas coisas desse tempo que eu acredito que nós temos sinais e temos visto acontecendo. Olhando para a tecnologia, para tudo que está realmente acontecendo, eu fico pensando, cara, como será daqui a 20 anos? Será que vai ter 20 anos, 10? Porque é tudo muito rápido, Luiz. Você imagina o que evoluiu no século passado, foi um negócio absurdo. Só que nesse século, a velocidade está muito maior. E eu não sei, eu tenho pensado, será que para a manifestação do anticristo, né, quem crê dessa forma literal, sei lá, 10 anos, 20, eu não sei quando Jesus voltará, mas uma coisa eu sei, eu quero estar preparado, eu quero estar focado naquilo que é o principal, e o principal é a palavra. As pessoas estão ficando doentes, não por causa da pandemia, não por causa de uma quarentena, mas uma das coisas que nós vimos nesses dias finais, pessoas que estão fora da palavra, até mesmo dentro da igreja, muitas vezes. Aqui diz que, diante de tanta mazela, Paulo é bem claro, a palavra ela é suficiente para corrigir, para ensinar a maneira certa de viver. E diz que pessoas não iam querer ouvir a verdade, né, do evangelho, mas iam querer fazer mestres para si. Tem pessoas que querem, às vezes até ir na igreja para ouvir o que querem, e não a verdade do evangelho. Porque a verdade do evangelho é a única que transforma. E o aconselhamento bíblico consiste disso, né? De você, através da palavra da verdade, levar a pessoa a caminhar
seguindo e segundo O a palavra. reposicionamento, né, pastor? Isso. Se reposiciona, né? Se recoloca. É uma maneira diferente de enxergar as Um coisas. amigo falou uma vez que ele via que o maior pecado na concepção dele era o pecado da independência de Deus. Aquilo mexeu muito comigo. De fato, nosso Deus é um pai. E todo pai tem um caminho, uma trajetória para o seu filho, né? E quando o filho decide não seguir aquela trajetória que o seu pai tem, normalmente é nessa hora que dá zica, que dá zebra, que a gente quebra a cara, que dá ruim. E de fato. Pastor, o que você poderia deixar aí, uma palavra de esperança, uma expectativa para a galera aí? Abençoe a pessoa que está vendo a gente aí. Fica à vontade, manda ver. Então, como eu já li o texto, né? E eu digo para você que aproveite esse momento, que de repente você até pensa que o problema foi ter ficado em casa, ou esse momento que nós estamos passando, e na verdade esse momento é uma oportunidade que Deus está te dando. É mais um sinal que Deus está te dando que Ele nos ama tanto que Ele está nos lembrando que isso aqui não é o principal. Ele preparou o principal para nós. Ele morreu, Ele se entregou em nosso lugar para vencer o quê? Os nossos pecados, os seus pecados, aquilo que realmente nos mata, aquilo que realmente nos deprime, que nos tira a esperança, que nos tira a alegria na nossa alma, é o pecado que habita em nós, da incerteza, da falta de fé, da insegurança. Às vezes coisas que vão se agarrando dentro de nós e vão causando essa desesperança. Mas hoje eu quero dizer para você que Jesus ele voltará. Mas ele pode voltar na sua vida hoje, voltar a sentir a presença dele, voltar a ter certeza na palavra e nas suas promessas, que você se agarre nisso. E mais do que, nós não estamos aqui esperando o fim do mundo. Nós não estamos aqui esperando a vinda do anticristo ou o fim do mundo. Nós estamos aqui esperando o início de uma nova vida, de um novo mundo. Nós estamos esperando a volta do nosso Senhor, que voltará, na verdade, e a declaração de Apocalipse é um livro de vitória, de regozijo, porque ele voltará para vencer de uma vez com aquilo que nos atrapalha tanto, que é o pecado, e nos dá a vitória eterna. E é por isso que nós estamos aqui, que Deus te abençoe, que você tenha essa esperança em Deus, saiba que estamos juntos, porque esse reino de Deus, ele começa aqui. Essa paz em meio a uma pandemia, em meio à guerra, em meio a tribulações, nós temos, porque nós temos esperança em Cristo, que nos dá, renova não só a nossa esperança, mas nos dá uma certeza de do dia de amanhã. Então, que Deus te abençoe, que seus olhos se voltem para a palavra e que você seja aconselhado e firmado na palavra, porque só ela para transformar, para curar e para restaurar. Amém. Pastor, obrigadão por ter abençoado Valeu, a gente Luiz. aí, abençoou Amém. muito. Se você foi abençoado por esse vídeo, não deixa de curtir, de compartilhar, ajude a gente a espalhar essa mensagem aí para o máximo de pessoas que você puder, amém? Fica na paz, fé no Redentor e tudo vai ficar bem. Se ele for o primeiro, né, pastor? Com certeza, se ele for o Amém. primeiro. Glória a Abençoe, Deus. gente. Amém. Seguras a terra e os céus em tuas mãos, as ondas, as árvores a dançar em mãos furadas na cruz por mim, seguras o meu coração. Eu confiarei em ti, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Eu confiarei em ti, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Busco encontrar aquilo que me satisfaz. Eu quero achar a canção que me completa. Eu sei que o teu toque é o que me faz
ver que o que eu tanto procuro é só você. Eu confiarei em ti, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Eu confiarei em ti, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Todas as minhas fontes estão em ti. Todas as minhas fontes estão em ti. Eu confiarei em ti, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Eu confiarei em ti, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Meu coração. Valeu.